aqui do Instagram. Bom dia, gente boa! Estamos em mais uma reunião dominical aqui na Penha, no Rio de Janeiro. E o que eu queria realmente vai ser lá em 1 Coríntios, Vaninha. 1 Coríntios, no capítulo 13. Um capítulo, inclusive, bem conhecido de todos nós, onde o apóstolo Paulo fala sobre o amor. E eu aqui queria refletir com vocês o seguinte fato, e é uma coisa que eu venho refletindo em alguns vídeos que eu tenho postado nas redes sociais. Definitivamente, maturidade, sobretudo a espiritual, ela não acompanha o passar dos anos. Sem dúvidas que o passar dos anos, ela possibilita e ela propicia experiências, vivências, por intermédio do qual nós podemos extrair significados, compreensões, mas pensar que pelo simples fato de uma pessoa ter experiência e vivência, que isso será sinônimo de discernimento e desenvolvimento espiritual, isso é um equívoco. Porque isso não é uma coisa atrelada ao passar cronológico do tempo. Isso diz respeito a um olhar. E é isso que eu quero poder trazer aqui para a gente poder visualizar minimamente e provocar a nossa reflexão, a gente visualizar o que realmente vai determinando esse progresso de uma maturação espiritual na gente. E aí, para isso, eu convido, então, para a gente começar lendo a partir do versículo 8 desse capítulo 13, onde o apóstolo Paulo lhe diz o seguinte: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, que é aquela percepção ou mais ampla ou antecipada relativo àquilo que a maioria ainda não viu, a profecia, havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, que é essa capacidade de a gente se comunicar com o diferente por intermédio de idiomas específicos, isso também cessará. E havendo ciência, que é essa nossa capacidade de progressivamente conhecer cada vez melhor os fatos, como agora há pouco estávamos aí olhando como que as nossas lágrimas deixam assinaturas relativas à natureza dos sentimentos e das emoções que estejam presentes ali no momento. A ciência, ela também passará. E aí Paulo prossegue: porque em parte conhecemos, versículo 9, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Inclusive, é pela via dessa afirmação de Paulo que frequentemente, quando uma pessoa parte, eu particularmente digo, ela alcançou o absoluto. Porque ela se livrou do filtro redutor que parcializa e condiciona o nosso potencial de assimilação e de conhecimento. Que aqui, nessa dimensão e nessa terra,
é progressivo e limitado. Ou seja, é em parte. De modo que o tempo que dure a nossa existência aqui vai ser sempre gradualmente conhecendo um pouco mais, descobrindo um pouco mais, sabendo um pouco mais. Mas chegará o momento em que se estabelecerá o que é perfeito. E o que é em parte será desfeito, porque mergulharemos numa gestalt. Opa, a gente vai ver o todo. Isso, confesso para vocês que eu tenho uma curiosidade de experimentar esse tipo de percepção, né? De você, que é uma experiência, sinceramente, muito diferente do que a gente experimenta aqui, né? Muito embora tenha o seu sabor, né? Você aprender, ouvir e descobrir, né? Novas descobertas, por exemplo, produzem uma empolgação na gente, cativa a gente de uma certa forma. Eu fico a imaginar um mergulho no todo e um potencial extraordinário de absorção e de você entender. É por essa razão, inclusive, que a gente percebe quando o que está em parte. Tem muita gente que é crente porque conhece em parte. Tem muita gente que é ateu porque conhece em parte. A parte que ele conheceu não tinha como levar ele para outro endereço a não ser para o ateísmo, porque pensa no que o sujeito vivenciou. Eu, inclusive, ontem gravei um vídeo, coloquei lá no meu canal, o relato de uma moça, coitada. A moça foi gravar eu não digo nem coitada, talvez isso é um termo infeliz, porque até nisso eu consigo ver um sentido, mas me deu uma sensibilidade da resposta que ela deu, porque provavelmente ela veio trazer nas redes sociais que ela estava passando aí por uma dificuldade financeira. E, a princípio, creio que ela se diz nas redes sociais estar desviada, não crer em Deus, não orar mais, não pensar mais nisso. E aí, um crente, ouvindo essa história, o crente pensa que já matou a charada. Ah, entendi por que você está passando necessidade. É porque você não crê em Deus. E aí a menina falou assim, então eu estou passando necessidade porque, sinceramente, na época que eu orava, e orava muito, eu padecia muito mais. Na época que eu orava, o meu padrasto me molestava, vinha me molestar enquanto eu estava dormindo. Na época que eu orava e pedia a Deus para isso não acontecer, o meu padrasto me espancava, entendeu? E eu não era assistido pelas pessoas. Na época em que eu orava e pedia muito a Deus, eu tinha problema na escola, eu tinha problema em tal. Ele começou a elencar uma série de coisas. E olha, eu não guardo nenhum rancor de Deus e nem do pessoal da igreja, não. Inclusive, eu vim a me afastar de tudo isso muito tempo depois. Mas eu posso dizer para vocês, a minha vida até melhorou quando eu parei de orar. Agora, o único probleminha que eu tenho é financeiro. Às vezes atraso uma conta aqui, atraso uma conta colar. Mas hoje, por exemplo, eu me tornei a mãe que a minha mãe não foi para mim. Hoje, a minha filha não precisa orar para ela ser protegida de um homem mau. Porque eu fico que nem uma leoa ali, ó, pá. E eu vou perceber, e a hora que eu perceber, minha filha não vai ter nem ocasião para dobrar o joelho para orar, que eu já vou estar lá. Né? E aí é que você vê. Essa é uma pessoa que conheceu em parte. E a parte que ela conheceu, meu Deus do céu, não poderia, infelizmente, ter encaminhado ela para outro endereço, senão para um afastamento de tudo aquilo que foi ensinado para ela
que era Deus e que era o poder dele e era o que ele poderia fazer. Essa pessoa, quando mergulhar no absoluto, tudo que é em parte for desmantelado em razão do que foi condicionado pela capacidade limitada que a gente realmente tem de assimilação e absorção da realidade. Quando esse filtro redutor e limitante da nossa compreensão acerca do todo for retirado e ela tiver uma gestalt do todo. Meu Deus, essa é uma filha de Deus, né? É uma filha do divino, do Cristo eterno, do amor, que por aquilo que ela padeceu não só não guardou rancor, como ainda melhorou a omissão e a passividade da mãe dela nela mesma, se tornando uma leoa para a filha, que foi justamente o que ela não teve e sempre quis ter em relação à mãe dela. Ela honrou a mãe, melhorando, e isso não foi objetivamente ensinado pela religião. Quem produziu esse movimento? O ruá, o sopro, aquele que não carrega compromisso com a doutrina e com a confissão religiosa verbal da religião dos homens, mas que faz operar na gente comportamentos, iniciativas, desejos, conforme o espírito do Evangelho de Jesus. Então nós estamos no momento em que a gente conhece em parte. E na parcialidade da nossa capacidade de assimilar a realidade, por vezes se desdobram tendenciosidades na formulação das nossas crenças e da nossa visão de mundo, que, pelo menos na aparência confessional, verbal, do que a gente diz crer, do que a gente diz achar que é a verdade, a gente profere coisas que estão muito distantes do que a Bíblia diz, do que a religião diz, do que o cristianismo diz. Mas se você for parar para olhar o espírito e a natureza essencial do comportamento, você às vezes vai ver que aquilo dali tem um dedo do vento, do ruar, do sopro, que realmente o caminho da pessoa teve que se desvencilhar daquele panorama religioso, mas ele carrega uma bondade essencial, um amor essencial, uma misericórdia essencial, que ele mesmo não nomeia ser de Jesus, ou para Jesus, ou para qualquer nomenclatura bíblica, conforme o conteúdo doutrinário da religião. Mas a natureza essencial do que move nele é inquestionável. Então, o fato nós vamos ver o todo e que, com a graça de Deus, que esse todo nos conduza para a vida. Para a vida. E Paulo prossegue aqui, e quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E agora Paulo coloca uma coisa interessante, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando cheguei a ser homem, aqui a versão é a mesma, porque tem outras versões. Quando me tornei adulto, acabei com as coisas de criança. Acabei com as coisas de criança, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face.
O que isso significa? É porque na época de Paulo, espelho não era que nem nossos espelhos de hoje, né? Acho que se a gente for aqui no banheiro, for no espelho ali, você hoje tem a possibilidade de olhar ali no espelho e ver uma face. Eu, por exemplo, olho aqui para esse canal do vídeo, aqui você vê uma face muito perfeita. Na época de Paulo, os espelhos eram latões côncavos, às vezes amassados, e a imagem era muito precária. Espelho, como a gente conhece hoje, veio a se tornar como tal muito recentemente, do ponto de vista histórico. Na época de Paulo, ainda era muito próximo do que conta a história da mitologia grega de Narciso. Narciso, por exemplo, se apaixonou pela própria imagem dele, vendo o reflexo da imagem numa lagoa, né? Num lago, uma água ali, ele bateu o olho, viu. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o reflexo de imagem em água. É muito. Não tem como a gente comparar com o que a gente vê no espelho de hoje em dia. Quando Paulo menciona aqui que nós vemos, porque agora vemos como em espelho, Paulo está querendo dizer que nós agora vemos ainda com muitas distorções, porque ele está falando com relação ao que era o espelho na época dele. Né? Mas chegará o momento, tanto que ele adiciona a palavra obscuramente. Então, chegará o momento em que o veremos face a face, com a clareza, né, de quem vê e realmente percebe sem distorções. Né? Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Né? Hoje nós já somos conhecidos de uma forma que, meu Deus, bota ali 300 anos de existência aqui que a gente ainda vai ter coisa para descobrir a nosso respeito. Mas por conta dessa característica gradual e limitada do nosso aparelho neurofisiológico na absorção da realidade. Mas nós já somos conhecidos de uma tal forma que no momento em que nos desvencilharmos desse corpo de morte, isso vai se exponenciar a um nível indizível de percepção da realidade. De você, esse meu Pai do céu, desse mergulho. E aí Paulo prossegue no versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Isso porque a fé é a decisão de você acreditar no que você não vê e no que você espera. A esperança também é aquele olhar propositivo de você esperar o melhor de um panorama que não te inspira absolutamente nada dessa sua decisão de aguardar o melhor. Né? Agora, tanto a fé quanto a esperança são recursos apenas e tão somente para quem conhece em parte, para quem lida de maneira parcial com a realidade que o rodeia. Já o amor é o canal que nos foi deixado e que nos foi possibilitado de já experimentar de modo a se conectar com o que se fará presente e se ampliará na eternidade. O amor. Por que essas igrejas pentecostais e neopentecostais fazem um desserviço extraordinário por evangelho? Porque elas trabalham com propostas de barganha, de troca,
de uma relação tão somente utilitarista com Deus e com o espiritual, onde a única coisa que é explorada é a fé e a esperança. Mas são prerrogativas justamente que vão ficar aqui. Porque o amor, que é o que nos conecta com a eternidade, isso pouco se fala, pouco se estimula. E na melhor das hipóteses, até para essas instituições se apresentarem politicamente corretas diante do público, qualquer manifestação de solidariedade e de ajuda pertence a um departamento específico dessas instituições que pode levar eles a dizer: não, mas a gente dá a cesta básica, sim, não, a gente ajuda aqui a comunidade aqui, mas isso aqui é com o departamento Y ali, né? Que é o que essas instituições fazem. Mas dentro dos indivíduos e da maioria ali, inclusive a ênfase do que norteia a cultura local, é tudo visando uma fé que assume a qualidade de uma casa de apostas, onde você precisa fazer apostas de doação, de entrega e de sacrifícios. Quanto maiores, mais chances para que você possa receber o agrado e a bênção da divindade. O amor não tem tônica. E é o amor que é o elemento que propicia esse amadurecimento que estávamos falando aqui no início. Porque espiritualmente, nós precisamos vivenciar uma progressão do antes eu era criança, falava como criança e agia como tal. Hoje me tornei adulto e abandonei as coisas de criança. A profecia, que é essa percepção ou mais ampla da realidade, ou antecipada acerca daquilo que ainda não aconteceu, embora seja, vamos dizer assim, um potencial que surpreende a gente e que tem, né, a capacidade de nos despertar em relação à realidade, ela mesmo assim, ela não é a garantidora da maturidade espiritual. Porque profecia sem amor é vazia, vira negócio. Mais do que nunca no curso da história, a gente percebe pessoas que, seja com maracutaia, que é a maioria massacrante dos casos, ou seja, até com uma capacidade intuitiva, mas dilatada, de percepção da realidade, onde ela ou consegue antecipar, ou consegue até captar a vibração do ambiente e detectar elementos que não estão disponíveis à percepção imediata, isso em si não é maturidade espiritual. Uma outra coisa que não é maturidade espiritual é ciência. É a ciência, é você estudar e ter o conhecimento e saber. Saber, por exemplo, transitar e conversar acerca do panorama político, ter uma opinião ponderada, não, vamos dizer assim, radicalizada, tanto de um lado quanto do outro, ter ali uma boa concepção sobre cada tipo de coisa, embora tudo isso contribua, sem dúvida, para o aprimoramento, para certos aspectos do que a gente pode chamar desenvolvimento,
né, isso possa, inclusive, garantir escolhas e decisões mais pertinentes, mais adequadas, um destaque mais favorecido nos ambientes por onde você circula. Isso não tem equivalência com maturidade espiritual. Não tem. Fé, por exemplo. Fé é uma capacidade de você de tomar uma decisão de acreditar e não duvidar, mesmo na contramão do modo como a realidade se demonstra. Isso, inclusive, vem se tornando cada vez mais raro entre nós. Inclusive, levou Jesus a dizer: encontrará o Filho do Homem fé na terra quando ele retornar? Essa iniciativa e essa decisão para acreditar que, enquanto peregrinamos aqui no tempo e espaço, esse é um elemento que vai se fazer necessário. Porque quando as nossas emoções e os nossos sentidos ficarem entorpecidos ou tumultuados por qualquer cenário que a gente vivencie, seja no nosso corpo ou seja no ambiente onde a gente esteja inserido, nós vamos precisar de fé. Mas a fé em si, ela não é preditiva ou designatória de que nós estamos vivenciando uma maturidade espiritual. A maturidade espiritual, ela só vai ser caracterizada como tal no amor. No amor. Porque a decisão de amar não mais por aquilo que possa ser feito por você, não mais em razão daquilo que possa ser dado para você, não mais por aquilo que possa ter serventia ou utilidade para você. Mas independente de todas essas coisas, a simples decisão de amar. E esse é um desafio que forja o nosso olhar para um determinado patamar, que aí sim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que já não haja gado no campo, ainda assim o nosso espírito se regozija. É quando já não mais caminhamos por meio das coisas que se veem, mas baseado nos significados, que habita a dimensão daquilo que não se vê. É quando a gente sai daquele estágio de achar que estamos recompensando Deus com a nossa decisão de acreditar nele, se ele fizer aquilo que a gente está pedindo para ele. É quando a gente finalmente, ou com a graça de Deus definitivamente, avança aquela etapa de interpretar que Deus está com a gente só quando as coisas estão dando certo para a gente. E quando alguma coisa começa a desandar, seja financeiramente, seja na saúde, ou seja em qualquer dimensão da vida, então a gente achar que de alguma forma nós estamos devendo alguma coisa. E que algo precisa ser feito para que então a divindade possa se acalmar e voltar a te beneficiar como antes. Isso é uma dinâmica da nossa religiosidade mais primitiva. Né? Lembra daquela época do Deus Totem, em que uma mulher virgem precisava ser levada lá para a boca de um vulcão para ser entregue como sacrifício
para que então a divindade da natureza pudesse se acalmar e pudesse haver chuva nas plantações e tudo voltasse a prosperar. Essa dinâmica que caracterizou a história da religião e que hoje em dia, apesar de não fazermos mais isso, mas de notoriamente observarmos essa mesma primitividade funcionando na nossa alma e no modo como a gente lida com Deus, só que hoje a gente já não leva mais mulheres virgens para a boca de um vulcão. Hoje a gente acha que tem que frequentar o templo, que tem que ler a Bíblia ali com uma dada frequência e regularidade, que tem que fazer ali algum comportamento que necessariamente contrarie o seu gosto, a sua paciência, o seu prazer e as suas sensações, para você ter a sensação de que você está agradando a Deus e, por conseguinte, mitigando dentro de você uma sensação de culpa, de dívida, e que estabelece na gente essa ignição o tempo todo de ter que estar barganhando com Deus e com o divino. E aparecer uma dor diferente, que isso já vira a chave, assim, ó, puf! Ver uma conta atrasando ali na frente que já vira essa chave. E aí a gente volta novamente para as instrumentalidades, seja da fé, seja da esperança, ou seja da ciência, ou seja da profecia, mas a gente se desconecta do amor. É como se uma palavra do alto virasse e estivesse dizendo: peraí, você está achando que por causa dessa dor no seu corpo eu deixei de te amar? Você ainda não consegue diferenciar o que você vive no seu corpo da relação que você tem comigo? Você ainda não conseguiu entender que o amor que eu tenho por você transcende o que você pode fazer? Que já não é mais o seu bom comportamento que move o meu amor na sua direção, e que o meu amor na sua direção, ele foi tão para além e absoluto que independe do seu comportamento na minha direção. Ainda não foi possível compreender que essa ideia de afastamento só ocorreu na sua percepção em relação a mim, porque em relação a mim eu nunca me afastei. Tudo isso fica relativizado, obscurecido, quando a nossa mente fica viciada numa leitura e numa interpretação conforme a primitividade religiosa do funcionamento da nossa alma. Portanto, quando a gente era criança, a gente precisava de sinais para crer. A gente precisava de evidências para acreditar. E evidências aconteciam. Inclusive, eu tenho aqui um relato, eu vou até, num futuro breve, gravar um vídeo aqui. Eu, há pouco tempo, postei um vídeo, de uma senhora que dizia a trajetória que ela, infeliz, que ela teve na igreja, onde ela foi expulsa da igreja porque ela cortou o cabelo. Ela tinha o cabelo grande, conforme determinava a doutrina ali do local, mas deu piolho. E aí ela, como tinha o tipo de cabelo dela, para tratar da situação, favorecia melhor cortando o cabelo, para poder tratar melhor. Ela cortou, ela foi levada a uma assembleia solene dentro da igreja para todos votarem, e o resultado final foi a expulsão dela da igreja, sendo ela, inclusive, a filha do pastor. Uma experiência dessa, principalmente assim na juventude,
Isso tem uma capacidade desorientadora extraordinária. E ela disse que naquele momento ela sentiu uma dor e uma aflição e uma angústia tal qual ela nunca tinha sentido na vida. E muita gente se identificou com aquela angústia, com esse nível de decepção. E o relato que o rapaz me trouxe, quando ele falou: Felipe, você me desculpa, eu nunca me abri com ninguém, vou me abrir com você porque me identifiquei tremendamente com o que você falou sobre aquele vídeo. Mas eu fui uma pessoa que sempre tive uma... Eu lembro de ter tido uma intimidade muito grande com Deus na minha infância, onde eu tive